Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Contabilês, né? Então, o Contabilês ele tem essa mágica aí de traduzir para nós e para você, né, que está aí na ponta, um pouquinho do que é a contabilidade, do empreendedorismo dentro desse mundo mágico aí que é ganhar dinheiro, produzir, fazer que o funcionário produza também. Então, essa é a nossa mágica, traduzir para você. Hoje nós estamos aqui com os apresentadores, né? Com a Andrea, com a Cris e eu, Denis, também, para poder apresentar para vocês. Uma boa noite aí, dá um tchau, um olá. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí. E nós temos também aqui com o empresário Eliuden Galvão. Muito obrigado, Denis. Estou muito feliz por estar aqui hoje à noite, mas não apenas empresário, né? Meu principal traço, eu acredito que seja um perfil empreendedor. Eu acredito que ter empresa é apenas um ego, né? Ah, eu tenho uma empresa, né? Mas eu acredito que o mais importante, né, que é o tema da nossa live hoje, é falar sobre empreendedorismo, que é algo que você pode ter, mesmo sendo empresário ou não sendo empresário, e o impacto que isso tem, né, para a nossa vida e para os nossos resultados. Esse tema é muito importante, né? Que a gente falar sobre ser empresário, né, é algo muito limitado, né? Eu acho que é muito limitado. Falar, assim, não, agora eu sou um empreendedor, você tem uma nova visão. Você acha isso também? Como é isso? Eu acredito. Para ter empresa, só você ter um CNPJ, né? E é lógico que a gente percebe que tem empresários que têm mais sucesso, empresários que têm menos sucesso. E por que Uhum. isso? Será que isso está no segmento? Será que isso está no mercado? Será que isso está na política? Onde é que está esse problema, né? E eu acredito que o principal valor que o empresário tem que ter é o senso de alta responsabilidade. É quando ele percebe que tudo aquilo que acontece na empresa dele, seja positivo, seja negativo, de alguma forma ele é corresponsável pelo que acontece. Sabe, em vez de você ficar ali culpando a tua equipe, seus colaboradores, culpando o mercado, porque o cliente A, o cliente B, né, fora da caixinha, eu acho que não é muito bem por aí. É a gente centralizar na gente essa responsabilidade de, peraí, vamos lá, se o cliente está insatisfeito, foi por qual motivo? Será que, de fato, meu produto não está adequado às expectativas dele? Ou será que meu time, né, por acaso, não atendeu da forma como deveria? Mas peraí, quem que foi que contratou o time e quem foi que desenvolveu o produto? Né? Então, quando a gente traz para a gente essa parcela de responsabilidade, eu tenho certeza que, a princípio, pode parecer sim que ser empresário é um fardo muito grande, e de fato é, mas quando você consegue desenvolver esse olhar e busca as competências para você conseguir desenvolver melhor o seu time, trabalhar melhor os seus produtos, as suas vendas, de alguma forma, acaba que esse fardo ele fica um pouco mais leve e você consegue se desenvolver, caminhar e prosperar nesse desafio, né, nessa dádiva também que é de gerir uma empresa e uma equipe. E falar a verdade, eu acho que nem todo o empresário está pronto para essa conversa, né? Eu acho que precisa mudar muita coisa e mudar aqui dentro, né? Dentro da cabeça, mudar o seu mindset, para a gente poder entender o seguinte: olha, eu tenho que sair dessa minha zona de conforto e deixar que o mundo é culpado pelo meu insucesso ou a minha vida limitante, né? Estou limitado aqui nesse momento para poder ganhar só isso, produzir só isso, né? Eu acho que na visão do empresário, para se tornar um empreendedor, eu acho que precisa dar longos passos, né? É verdade. Como eu estava conversando aqui com a Cris mais cedo, muitos empresários se tornaram comerciantes e ficam ali atrás do balcão atendendo o cliente, ou então ficam no caixa ali cuidando do dinheiro. Não, porque se não for eu fazendo, não vai ficar com tanta qualidade. Mas espera aí, beleza. Acho que um ponto o primeiro passo é o empresário ele aprender a fazer. Depois, o segundo passo ele precisa ajudar outras pessoas a fazerem, capacitar pessoas que possam fazer até melhor do que ele. Porque o dia que o empresário acordar de manhã cedo e falar assim, olha, eu não quero mais cuidar de pessoas e eu não quero mais organizar minha empresa, ele pode ir embora dali. Porque muitas vezes o empresário ele se apaixona pelo negócio, se apaixona pelo produto, enquanto na verdade ele deveria se apaixonar pelo aprendizado em como que você consegue atuar nos meios para se atingir os fins. Que o empresário fala, foca no resultado, tem que olhar para o resultado. Mas, na verdade, ele tem que se capacitar e ter ali ferramentas e competências em como que ele consegue fazer essa engrenagem girar para chegar no resultado. Então, a gente pode dizer que o empresário, ser empresário, o básico que a gente tem que saber aqui, o que é ser empresário? É fazer uma gestão. Exato. Eu acredito que é o básico para o empresário aprender a fazer gestão. São pouquíssimos empresários que eu conheço que buscaram uma formação, Cris, uma MBA nessa área de gestão de empresas, nessa área de liderança. Né? Então, eu acredito que isso, sem dúvida, olhando, né, para o nosso negócio, isso foi um fator assim, que foi primordial
inclusive nas consultorias, né, que eu aplico com outros negócios, eu percebo que essa parte comportamental ela é muito importante, né, porque senão fica naquela coisa, não, essa empresa é minha, tem que ser do jeito que eu quero. Mas imagina, se a gente perde 50% dos nossos colaboradores da noite para o dia, o que acontece com a empresa? A gente está ferrado. Se a gente parar para pensar que a gente depende muito mais deles do que eles da gente, e que a gente tem que proporcionar um ambiente de trabalho que seja desafiador, um ambiente de trabalho que seja também agradável, Sim. né, que exista essa cultura colaborativa e que o empresário é o responsável por poder estar construindo esse ambiente, né, a gente consegue ter muito mais sucesso. Sim, dá muito trabalho e nós não aprendemos isso na faculdade. A faculdade não ensina isso em nenhuma faculdade. Tudo aquilo que eu sei hoje, e eu sei muito pouco, estou aprendendo, né, com o crescimento da Exata, tudo que eu sei foi em base de mentoria, de imersão, de eventos, né? Nos últimos 2 anos, nossa, eu gastei quase 3 dígitos aí em consultorias, em imersão, para poder aprender basicamente gestão, Sim. né? E muda muito. Você ter 5 funcionários é uma coisa, você ter 15 é outra. E eu conversava essa semana aqui, você de 15 para 20, que é o nosso caso aqui, é um mundo, assim, dá um salto maior ainda, né? E a diferença do ser empreendedor, Eliudo, o que é o ponto principal que a gente faz a diferença entre o empresário e o empreendedor? Fantástico. Acredito que quando a gente começa a empreender, a abrir uma empresa ali de fato, a gente tem sim essa veia empreendedora. E aí eu acredito que se eu pudesse dizer quais são 2, né, habilidades principais que esse empreendedor tem, eu acredito que seja cara e coragem. Né? Que ele vai ali e tenta, e pergunta, e testa, e valida, e melhora, e ele está todo dia nessa pegada. Porém, depois de um certo tempo de negócio, ele precisa ir para um novo modelo de mentalidade, onde ele começa a desenvolver as competências. Né, para poder, além da cara e da coragem, ele precisa se profissionalizar melhor naquilo que ele faz. E o empresário, o que ele tem que fazer, basicamente? Eu já falei, é desenvolver processos e desenvolver pessoas. Né? Então, nesse sentido, Cris, o que precisa acontecer, então, sabe? Pelo fato de ele não saber como contratar da maneira correta, como treinar da maneira correta, ele acaba ficando refém da própria equipe. E se ele fica refém da própria equipe, ele fica refém do próprio negócio. Então, o sonho que ele tinha de ser empresário, daqui a pouco vira uma escravidão, vira um pesadelo a vida desse profissional. Ele fica, não vê a hora de dar sexta-feira para ele ir embora também, sai dali, porque ele fica preso. Né? Tudo na empresa depende dele, os processos, uma aprovação de preço depende dele o tempo inteiro, então a equipe está o tempo inteiro solicitando, aí existem compras emergenciais que têm que ser feitas com os fornecedores, daqui a pouco ele vai perceber, né, e, poxa vida, eu preferia trabalhar como funcionário de uma empresa do que, de fato, ser um empresário. Mas isso por quê? Ele precisa desapegar dessas funções, que são funções de funcionamento, que muitas vezes já tem um cargo ali, ele ser o vendedor, ou ele ser o caixa, ou ele ser o financeiro, e passar a confiar nas pessoas, contratar direito e confiar, e aí sim, ele desenvolvendo as pessoas, fazendo um trabalho de acompanhamento, ele vai percebendo que tem gente que acha, mas quanto mais pessoa, mais pesado fica, mais difícil. É o contrário, porque quando você tem mais pessoas, você está dividindo o peso do piano, você está distribuindo funções, você está distribuindo poder. Se tiver contratado certo e você souber fazer a gestão, né? Eu estava vendo essa semana aqui como que está assim, quente o mercado de eventos. Eu não sei se isso aí foi depois da pandemia, me dá essa sensação que depois da pandemia, eu falo pela contratação. A contratação das pessoas, as pessoas não querem só salário, elas querem qualidade de vida. Eu tenho aqui várias pessoas que veio trabalhar para a gente aqui ganhando menos, tipo assim, foi lá para trainee, voltou um pé atrás para poder ter um ambiente bacana de trabalhar. E eu vejo que talvez depois da pandemia, muitos empresários também bateram isso aí, e o mercado de eventos, você vê que tem evento explodindo, as pessoas procurando o quê? Aprender sobre gestão e processos. Então, acho que hoje em dia as pessoas abriram um pouco a mente, mas ainda tem muito empresário que é refém, como você falou, do seu próprio negócio, que não vê a hora de acabar, e aí acaba com a saúde e segue, né? Mas hoje isso ainda é muito presente. Eu vejo que é uma necessidade das pessoas procurarem se formar, procurar a evoluir, e você vê uma taxa muito pequena de empresário que está disposto a isso. Foi lá, montou um negócio, mas para evoluir, aprender um pouco mais, quase não tem. Eu falo pelos nossos clientes aqui, se tiver 1 a cada 100 que fala, não, eu vou procurar um Sebrae, que antigamente aqui, né, a gente tinha Sebrae.
Hoje a gente tem várias referências em São Paulo, a gente tem um pessoal que eu gosto muito, que é o pessoal do Acelerador de Empresários, esqueci o nome do rapaz lá, mas é de São Paulo, que é maravilhoso. Já tive cliente que passou por lá, muito bacana. Você chegou aí nele, né? Eu fui É o convidado pelo Marcos. Marcos para ser mentor do Ah, grupo Acelerador. imagino, cara. Eu já te falei que seu nível é outro patamar, né? Falei isso com você lá no PNI. Mas, cara, tá assim, voando, mas aqui em Guarapari, por exemplo, a taxa de pessoas que procuram um Sebrae ou uma consultoria, ou que você fala, eu ofereço às vezes para o cliente, a gente vê o balanço, a gente vê ali a situação do cara, fala, olha, você está precisando fazer uma gestão melhor, indica o consultor, o cara Agora nós estamos no mundo das redes sociais, que ajuda bastante nisso. Sim, né? cara, eu vivo comprando mentoria, vivo ali, e o resultado aqui dá isso. Se eu não investisse em consultoria, em mídia, eventos, né, a gente não estaria, a Exata não estaria hoje onde está, né? Assim como a bioquímica também não. Você estuda muito, você se forma, você corre atrás, você lê, a gente quase não vê isso. Então, assim, vamos para a prática, né? Vamos aproveitar, né, a consultoria gratuita aqui. Então, vamos falar sobre a mentoria, né? A Cris já falou sobre as experiências que ela teve. Na sua visão, né? Você trabalha com isso, você dá palestra, cursos e, né, forma pessoas. Qual a sua visão hoje para uma mentoria na área que você atua hoje? Né? Qual o ganho que o empresário hoje ele teria em contratar um serviço profissional nesse nível? Né? Porque nós falamos aqui, capacitação de funcionários, e aí já migramos para o princípio da continuidade da empresa, né? Ou seja, a empresa não pode morrer, ela tem que dar continuidade, seja com herdeiros ou seja com pessoas que vão suceder essa empresa, mas com um nível sempre superior, sempre aumentando o nível. Como que é esse trabalho que a gente pode fazer dentro de uma empresa, com a mentoria que você pode dar, né? Com aquilo que você pode proporcionar, né? Então, Eliud, como é que a gente pode ficar sabendo sair do modo empresário para o modo empreendedor? Como que é essa virada de chave aí? Perfeita essa pergunta, as duas. Vou tentar responder as duas aqui na minha mesma fala. Bom, para entrar no modo empreendedor, o primeiro passo é você tem que querer. Você tem que estar disposto a abrir mão de ser aquele empresário centralizador e começar a testar, delegar as tarefas para as pessoas. Só que o que é delegar? É diferente de você delargar, de você entregar e você virar as costas. Não. Então você apresenta atividade, você faz junto. Faz parte do processo, né? Exato. Então você olha detalhadamente, vê como que a pessoa está fazendo, vê se ficou alguma dúvida, pede para ela descrever, mapeia, e depois você vai e se afasta um pouco e depois, no dia seguinte, você pergunta, olha só, e aí, como é que foi de tarde, né, o seu desempenho, ficou mais alguma dúvida? Porque o empresário ele é muito gerencial, né? Ele só quer fazer parte da parte da gerência, né, do administrativo e esquece um pouco do processo. Exato. A partir do momento que você delega, você esquece um pouco do processo, mas você tem que estar muito em cima ali para você fazer criações, inovações, né? E você tem que ter oportunidade de estar checando aquilo que foi feito também. Então, depois que você descreveu ali quais são as responsabilidades daquele cargo, você tem que mensurar, poxa, com qual frequência que eu vou estar verificando se atividades estão feitas, quais são os principais indicadores que a gente tem em cima, né, desse rol aqui de atividades, e aí você faz esse follow-up constante e entende o nível que a pessoa está e o próximo nível que ela precisa alcançar para estar se desenvolvendo naquela cadeira. Então, agora voltando para a parte da mentoria, o principal foco da mentoria, eu acredito que a dor de todas as empresas seja o quê? As vendas estão estagnadas. E aí por motivos diversos, né? Tudo, na verdade, no final das contas, quando a engrenagem está muito bem encaixada e a máquina está muito bem azeitada, o maior impacto positivo disso é o estado de vendas, porque vendas ele é a consequência de uma equipe engajada, de uma equipe que tem ali um playbook de vendas, de uma equipe que tem ali um script muito bem estruturado, os processos, né, que ele sabe contornar objeções ali na hora da venda, e aí automaticamente a gente verifica se a área, por exemplo, de produção está alinhada para dar esse suporte a vendas também, porque eu falo, cara, o coração da empresa é vendas, toda empresa é uma empresa de vendas. Né? E a gente vê aí muitos empresários que estão ali, né, esperando o cliente bater na porta e ele não faz nada de diferente para poder ir até esse profissional. Ou seja, ele tem apenas uma venda receptiva, uma venda passiva e não tem uma força de vendas, algo que gere uma atração para esse aumento.
né, desse faturamento. Então, quando ele começa a colocar essa preocupação, pô, Galvão, mas como é que eu faço isso? Você pode trazer uma equipe de marketing, você pode colocar tráfego pago, as pessoas interagem com esses anúncios, as pessoas vêm até o teu negócio, e aí começa a perguntar porque então, estão interessados no seu produto, seu time de vendas está pronto para poder receber e atender novos clientes. E, ou seja, essa é apenas uma estratégia de diversas outras estratégias que podem ser feitas. Vendedores externos, O né, que é mercado importante para mudou, né? O implementar. comércio não está. A maneira que do consumidor não é a mesma. Uhum. E parece que muitas pessoas pararam e não foram rever tantos processos, né? Não adianta também mapear, botar processo e não rever. Eu, por exemplo, estou numa fase aqui que eu estou revendo todos os processos do escritório em melhoria. A mesma coisa comercial. A forma de vender não é mais a mesma. Uma loja, ela pode estar ali ter ali a sede física, mas ela vender muito no online, né? E a gente viu muito isso, né, da pandemia para cá. Clientes nossos, assim, que não vendiam nada no físico, mas no online estava bombando. Gente que fechou e ficou só no delivery, Uhum. ou que vendeu. É a mesma coisa, né? Hoje é muito. Tem uma pessoa aqui, às vezes, que tem muita mulher, né? Fala, as mulheres, elas não têm tempo de sair para ir numa loja, mas bota uma live. Uhum. São assíduas. Assíduas e compartilham uma com a outra, né? Então, o mercado também, a parte de vendas também mudou demais, né? Então, o Eliuden tem esse tipo de mentoria também, né, Eliuden, na parte comercial. Sim, na parte comercial. E aí, quando a gente começa a olhar para, vamos aumentar vendas? Vamos. Você precisa ajustar a empresa inteira. Aí você olha para o processo de produção, porque às vezes a venda não acontece porque a produção do produto demora mais do que seria o ideal e o cliente desiste de comprar. Então, Sim. para a gente poder falar de aumento de faturamento, tem que olhar para todo o ecossistema, tem que olhar para ergonomia, tem que olhar para a qualidade dos equipamentos, que às vezes você vai ver na empresa, a pessoa ali tem que ter uma tela do WhatsApp, tem que ter outra tela ali com o seu sistema de pedido, só que às vezes não tem duas telas, tem uma só. E o teclado e o mouse ainda está travando, e a cadeira ainda é desconfortável. Aí daqui a pouco você está perdendo bons vendedores, eles estão indo para o mercado. E você fala assim, Sim. poxa vida, não acha funcionário bom, mas poxa, olha o ambiente de trabalho, olha a condição do seu Você vê como que a gestão é importante, né? Você fazer gestão, você é olhar isso tudo, olhar a venda, olhar até o equipamento. Esse é o primeiro atrativo, né? Isso que nós estamos falando só da parte interna. É. A gente tem que Tudo é resultado, né? Eu adoro uma frase que o Marcos fala muito isso, né? Primeiro vende, depois a gente organiza, Isso. né? Porque sem vendas, sem faturamento, né, não tem empresa. Mas a necessidade disso, você tocou num ponto muito bacana, Eliuden, de você dar condições para poder também ter o resultado. Verdade. Às vezes está ali, né? Quantos a gente vê aqui? Nós temos 3 telas. Nossa, não, a gente chama tecnologia, mas é por produtividade, é por entrega. Eu costumo Sim. brincar que a gente, quando botou 2 telas, era porque a Receita Federal tinha 2, e a gente ia lá e falou, nossa, a Receita tem 2. Falei, se a Receita tem 2, a gente precisa ter 3, né? Chegou na frente da Receita Federal. E a produtividade, obviamente, aumenta. Eu falo porque a gente tem dados, que a gente faz monitoramento das máquinas, né? O pessoal trabalhando. E a produtividade, no dia que o cara foi instalar o programa, ele, nossa, esse pessoal trabalha muito. Por quê? As telas estão abertas, não é aquelas abinhas, né? Então, realmente, isso aí é um ponto importante. Tá ali tentando um sistema ruim. O cara tem que avaliar o sistema. Ontem mesmo eu fui num cliente que ela estava lá desesperada porque o sistema não estava funcionando. O computador dela estava topzinho, mas não tinha, o sistema não entregava aquilo que ela precisava. Vai travar a venda, o cliente às vezes vai ficar insatisfeito com aquilo, né? Você vai comprar até num delivery que seja. Se o sistema não funciona, você desiste da venda, Verdade. né? E uma coisa interessante que o mercado de Guarapari faz muito, os empresários aqui ficam olhando para o concorrente. Vê o que o concorrente está fazendo e quer imitar e quer fazer igual. Não quer investir para ir atrás dele inovar, né? Ó, ele tem que escutar duas pessoas, primeiramente, Vai o ver o que mais cliente perto, né? e a pessoa que atende o cliente. Sim. As principais decisões, as mais estratégicas que a gente tomou dentro da nossa história, né, como empresário, como empreendedor, foi escutando o cliente e a nossa equipe. Por exemplo, eu vinha lá no meu time e perguntava assim, olha só, me conta um pouquinho, o que vocês escutam do cliente no dia a dia? Tem alguma reclamação, alguma solicitação? Não tem, porque eu estava lá dentro cuidando de outras coisas do negócio. Mas eu volta e meia, eu ia lá na frente da minha loja e perguntava. Não, Galvão, não tem não, tá tudo sob controle, o cliente não reclama de nada, só elogia. Você tem que insistir. Mas se tivesse pelo menos uma coisa, me fala o que o cliente pede, o que ele, né, comenta com você se poderia ser melhor. Aí elas param, pensam, aí um dia me falaram, olha só, Galvão, volta e meia um cliente ou outro fala que a gente tem uma loja em Moquissaba.
Aí o colega do lado falou, é mesmo, loja de Muxaba. Eu sempre pedi numa loja de Muxaba. Só que naquela época, investir numa loja de Muxaba ainda estava muito fora do nosso alcance, né? Porque Aham. era uma segunda estrutura e a gente tem que montar um laboratório, investimento muito alto. Mas isso ficou no nosso radar. E tem mais alguma outra coisa? Ah, Galvão, estacionamento. O cliente pede estacionamento. Aí tentei fazer parceria com estacionamentos próximos da nossa empresa, etc. E, infelizmente não deu certo. Mas quando a gente foi abrir uma segunda loja, a gente falou, cara, vai ser em Muxaba e vai ter estacionamento, né? Mas é lógico, para decidir que era lá, o que que eu fui fazer? Fui para o nosso banco de dados e olhei, peraí, onde é que estão os nossos clientes? Onde é que eles moram? 60% da nossa base de clientes morava em Muxaba. Olha o potencial que a gente tinha só escutando o E cliente. você analisou isso também, escutando o cliente, mas também, olha só que importância, a base de dados. A gente Isso. tem muita gente que não dá atenção para sistema hoje. Isso é um raio-x, né? Fazer um Sim. raio-x do Tanto seu de negócio, produtos, por exemplo, se você não tiver uma boa contabilidade, um bom departamento de faturamento, que cadastre produto certo, assim como não registra isso certo, se deixa lá no cadastro do seu cliente sem bairro. É processo. É É, processo. é. É processo. Você não teria essa informação. Se deixasse. E a gente sabe que se você não vigia os processos, o funcionário poderia muito bem pegar um funcionário preguiçoso, porque a gente sabe que acaba acontecendo ali no meio, e o cara vai lá na pressa, e não coloca o bairro. Você não ia ter essa informação nunca. Exato. A importância E o de empresário preencher acho que o não vê cadastro isso. dentro do processo. E O não empresário não vê, o empreendedor vê. E aí hoje lá Esse vocês lá têm na frente, vocês têm lá o departamento comercial, né, que eu já vi até uns stories lá do pessoal lá no comercial. Vocês têm um departamento de, né, aqui na contabilidade fala-se muito de sucesso do cliente, né, onboard, sucesso do cliente. Vocês têm isso lá, pós-vendas, como é que funciona de vocês lá? Boa pergunta. A gente então, tem essa nossa área de atendimento, uma central de atendimento. Ali a gente faz mais vendas passivas, vendas receptivas, mas quem é que gera nossas vendas são nossos representantes. Então a gente tem 3 representantes, uma que está na Grande Vitória, outra que está na região sul, Cachoeiro, Marataízes, e outra também aqui em Guarapari, que estão apresentando os nossos diferenciais para os prescritores. Poxa, Legal. Galvão, mas vale a pena ainda assim você sair daqui e ir lá para Vitória fazer esse tipo de trabalho? Quando a gente conhece o nosso concorrente, mas aí conhece não com o olho de fazer o que eles estão fazendo, mas de saber os pontos fracos deles, a gente consegue identificar, opa, mas quais são os meus pontos fortes onde eu gero vantagem competitiva para poder me diferenciar? Uhum. Então, hoje, nosso ponto forte é um atendimento de extrema qualidade ali e muito próximo à área técnica, é muito próximo do nosso atendimento, tem farmacêutico ali que tira dúvidas técnicas dos clientes. Uhum. Além disso, a gente tem atendimento muito rápido, então a gente sabe que a média hoje no mercado de uma resposta, né, para um cliente na média de 2, 3 horas. A gente responde para o cliente, já passa o orçamento, já finaliza um pedido muitas vezes em 15 minutos. E ainda uma logística muito eficiente. Então hoje, assim, tem motoboys que, cara, eu nem conheço todo mundo que trabalha com a gente. Hoje a equipe de logística cresceu muito. Então, se você pede uma fórmula, por exemplo, meio-dia, né, com a gente aqui em Guarapari, você recebe 9 da manhã no dia seguinte na sua casa em Vitória com uma taxa de R$ 7, por exemplo. Ou seja, peraí, vamos lá. E como que a gente aprendeu isso? Olhando para o mercado. O que que as pessoas querem hoje? Quais são os principais concorrentes, referências hoje, se a gente for olhar para compras no digital? Mercado Livre, Amazon e esses grandes marketplaces. O que que você olha quando você vai comprar no marketplace? Primeira coisa, você quer frete grátis e você quer entrega rápido. Sim, tempo Você de quer o resposta, menor né? custo, o tempo de resposta rápido, você quer clicar e já receber, sabe? Então, assim, a gente tem que estar atento a essa movimentação, que compra no digital, ela tem que ser muito rápida. Então, se você faz um atendimento demorado pelo WhatsApp, seu cliente já está mandando para É outros outro. restaurantes ou para Sim. outras farmácias. Sim. Então, a O gente tempo que ele está procura- solicitando ali um orçamento com você, ele já mandou a mesma mensagem copiada para outras farmácias, Isso, né? e a No gente seu teve, a caso. gente teve um feedback de uma médica de Cachoeiro do Temirim que ela recebeu o orçamento no dia seguinte do concorrente junto com o nosso medicamento. No tempo que ela recebeu o Nossa. orçamento do concorrente, ela estava recebendo o nosso medicamento em casa e ela fez questão de escrever um depoimento muito legal, elogiando a nossa Massa. eficiência e tal, nossos processos. É. Então, isso acaba sendo, sim, né, um grande diferencial, mas como que a gente descobre isso? Cara, deixa eu ver o que que eu posso melhorar. Quais são os pontos fracos do meu setor? E é aqui que tem que ser o meu ponto forte. É aqui que Então, eu tenho que trabalhar para me diferenciar. a gente tem muito disso também, que o prestador de serviço e o comerciante, às vezes, eles não olham para o cliente, isso tá uma visão muito boa. A gente aqui agora está, por exemplo, implantando nosso departamento de CS CX, né? Que é a experiência do cliente e o sucesso do cliente, né? E por muito tempo a gente também não ligava, não tinha muito esse feedback do cliente, até que a gente se deparou, a gente tem 99% aqui de avaliação positiva, até que eu me deparei com um que reclamou que ele não tinha muito aderência à tecnologia, né? Eu falei, opa, a gente tem que ouvir mais o que ele está precisando para a gente ajudar e tal.
Então a gente está implantando esse departamento. Mas muitas vezes a gente vê que o prestador de serviço, o comerciante, ele quer fazer conforme a visão dele, conforme a vontade dele. E não olha, não tem esse olhar por o que o cliente quer. E hoje em dia o consumidor ele está muito exigente. Ele quer qualidade. Sim, nós estamos numa era imediatista. Deus me livre de esperar, né? Meia hora. Eu sei porque a gente tem cliente aqui que às vezes reclama, começa a botar interrogação no atendimento, pontinho, com às vezes 5 minutos de espera. Nosso atendimento aqui é muito rápido também. É 20 pessoas para atender. E às vezes se um departamento não atende, mesmo se foi aquele, se alguém vê que ele está lá esperando, puxa. E às vezes as pessoas não têm paciência de esperar 5 minutos, né? E muitas vezes o pessoal que está aí prestando serviço e vendendo não olha isso, né? Daí Na verdade, você tem que analisar, né, se a sua comunicação, se o seu resultado está chegando na ponta, sim, né? Porque às vezes você acha que eu estou comunicando bem, está tudo bem, mas a ponta lá não está sendo satisfeita, fazer né? gestão, como a gente falou, né? Ser empresário, resumindo, é fazer gestão de tudo isso, de processo, né? De analisar o cliente. São vários departamentos em um só que ele tem que fazer gestão e tem que ter o Eu conhecimento. achei muito interessante aí a colocação do Liud. Ele não olhou para o concorrente, ele abordou as dores do seu próprio cliente para poder melhorar o processo. Isso é um pouco parecido com a nossa também, a nossa história, né? Porque a gente, justamente, No início, no né? início da Exata, ela foi fundada com essa ideia de fazer, de praticar aquilo que A gente o não mercado, via. o mercado contábil não fazia, né? Ouvindo as dores do cliente. Né? Você imagina na gente, na nossa época, que fomos os pioneiros da contabilidade digital, que não tinha ninguém aqui. Então, já começa do princípio que a gente não espelhou ninguém, a gente não copiou ninguém. Né? Então, a gente teve que partir para cima, procurar aí os treinamentos, as mentorias, viajar, os cursos, né? Em busca desse conhecimento, né? De criar uma identidade própria para a nossa empresa. Sim. E outra coisa, gente, o que que um depoimento positivo do cliente agrega ao seu negócio? Nossa, Nada, só para o nosso ego. Porque a gente fala assim, ah, não, você não gostou do meu produto, mas tem um monte de cliente que gosta, né? Mas assim, cara, para que serve esse tipo de pensamento, né? O que vale muito mais é uma crítica de um cliente que às vezes que ele nem me abordou, mas se eu sei perguntar e eu tiro isso dele, aí eu tenho ouro para tomar a decisão. Aí sim eu tenho norte. Só que muitas vezes você tem uma equipe que reclama, tem um cliente que tem as suas queixas também, e você não dá atenção para isso, né? Afinal de contas, você se coloca na cadeira de empresário, não, porque aqui as coisas têm que ser do meu jeito, mas esquece que todo topo de uma montanha tem o início de outra. A é um gente nunca conjunto. pode achar que a gente chegou em algum lugar. Eu falo que empreender é uma jornada, né, de milhares de quilômetros. A gente nunca chega em lugar nenhum, né? Como Verdade, já sempre. falava Salomão, tudo é correr atrás do vento. A gente trabalha pra caramba. No final Nossa, das eu nunca contas, tinha parado para ouvir isso aí, não. Agora você me desesperou aqui. Nós não vamos. a gente Mas é nunca vai chegar em verdade. algum lugar. Mas Sempre o vai ter um caminho A a gente vai seguir, uma conversando novidade. aqui, vai procurando diferenças entre empresário e empreendedor, a gente vai começando a achar um monte, né? Porque você para pensar, o empresário ele é muito conservador, ele pouco arrisca. O empreendedor não, ele está sempre em movimento, ele quer crescer, ele quer inovar. A Cris falou agora há pouco, né, que a gente teve que se reestruturar nos nossos negócios aqui, né? A gente teve que. Chegou um momento que a gente sentou e percebeu que a gente precisava ter um departamento voltado para isso, né, Cris? Um departamento comercial. Foi aquilo que você falou. Contabilidade. Viu? Contabilidade. Parabéns. Onde que a gente ia ouvir isso aqui? Né? Mas tem 2 anos que a gente está ouvindo isso. E onde que eu ouço? São Paulo, né? E hoje nós temos isso aqui em Guarapari. Né? A gente tem Eliuden aqui que tem assessoria. Né? Muito tempo atrás, onde eu conheci no Beni, eu falei com ele, falei, isso é diferenciado, isso não tem em Guarapari. E a gente vai ter oportunidade agora, para você que está vendo aí o nosso podcast, né? Os clientes exatos vão ter uma possibilidade, uma parceria bacana. A gente está fechando a parceria, fechamos já a parceria com o Eliuden, né? De poder ter acesso a essa mentoria que a gente vai divulgar em breve, né? De gestão, de processos, de comercial, né? De vendas aí que toda empresa precisa. Então, eu estou muito animada com essa parceria. E mais importante, Cris, é voltar a ter paixão por empreender, é acender novamente essa chama empreendedora. Porque chega num caminho que se desaponta e não quer mais, né? Traumatiza. Os pequenos erros, vamos supor que, sei lá, algum colaborador te roubou. Aí você pensa assim, nossa, não confio mais em ninguém. Calma, será que você não precisou aprender alguma coisa com essa lição, com essa experiência? O que será que foi tua Nada é participação perdido, nesse né? erro, sabe?
Será que você não deixou o negócio exposto demais? Sabe? É Então, verdade. é esse cuidado que a gente tem que ter. Muitas vezes é não traumatizar, mas sempre perceber qual a lição que eu aprendi. Eu acho que a grande, né, motivo que nos leva a desejar continuar caminhando nessa nossa jornada, acredito que seja a nossa expansão de consciência, nosso aprendizado contínuo e principalmente a transformação que a gente gera na vida das pessoas, na sociedade e da nossa equipe. A sociedade, principalmente, sempre tive isso muito em mente, né? Aqui a gente, quanto contabilidade, nós prestamos um serviço. Todo mundo acha que nós somos funcionários do governo, né? Mas na verdade nós prestamos um serviço à sociedade. Tanto é que a contabilidade é uma ciência social, né? Todo mundo vê, inclusive, o nome exata. Não é de exatas, né? De questão da ciência exata, né? Nem do matemático, porque a contabilidade ela é uma ciência social. Inclusive, né, voltando lá no assunto na pandemia, isso se expressou muito na pandemia, o quanto que a contabilidade foi importante, o contador está próximo, e ainda hoje fora a pandemia, sempre foi, né, a gente está perto aí. E esse aprendizado contínuo aqui acontece com a gente também, né, às vezes eu encontro alguém que está fazendo contabilidade e falo, olha, se prepara, porque você vai estudar o resto da vida, né, e o empresário também, a maioria das profissões, parece que o cara para e não quer buscar mais aprender, de inovar, de se formar em alguma coisa, né? Então, inclusive, eu quero aproveitar um pouquinho mais aqui, que na vida do empreendedor, né, não só do comerciante, do empresário, mas do empreendedor, sim, é uma dificuldade de contratação de funcionário, né? É uma dor, né? Hoje você não tem, eu quero um cara que seja um caixa, eu quero um cara que seja um contador, eu quero um cara que seja, sei lá, um faxineiro. Mas nenhum deles, mesmo até o faxineiro, que teoricamente seria algo fácil de fazer, né? É limpar, ele precisa ser formado. Ele precisa ter ali um mínimo de conhecimento possível para poder começar naquela profissão. E primeiro, ter uma profissão, né? Porque normalmente você vai contratar, o cara vai dizer, o que você faz? Ele fala, eu faço tudo. Tá precisando do emprego que tiver, a gente recebe, a vaga que tiver, eu tô indo, né? Isso, Então, é difícil para essa pessoa conseguir um emprego, porque ela faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo, e muitas das vezes. E aquele que acha que é bom naquilo que faz, às vezes não é bom, porque talvez não tenha uma experiência, ou não passou por várias empresas, ou não foi formado por uma empresa, né? Qual a sua visão aí diante disso do empreendedor, né? Qual é a parte do empreendedor dentro desse ramo, né? Na contratação em si? Perfeito. Bom, a partir do momento em que você consegue ver a sua empresa na forma de departamentos, né? Por exemplo, você vê lá a área de recursos humanos. Peraí, eu preciso empreender nessa área, eu preciso dominar essa área, eu preciso melhorar, lapidar a minha área de recursos humanos. E assim a gente tem que olhar para todas as áreas de negócio. Mas quando a gente olha especificamente recursos humanos, a gente olha para essa parte de contratação, a gente tem que lembrar de uma premissa, de uma máxima, se eu posso dizer, que as pessoas são contratadas pelos seus conhecimentos e demitidas pelos seus comportamentos. Então, às vezes ela fala que faz e acontece, quando chega na empresa você percebe que não é nada daquilo. Pô, mas é possível contratar comportamento? Existem ferramentas de mapeamento de perfil comportamental, de inclinação de carreira, também é uma ferramenta que eu aplico muito nas minhas mentorias, que eu já Pode vi. repetir? Você contrata As pessoas são contratadas pelos seus conhecimentos. E é demitida por comportamento. Interessante. E isso, né, a gente experimentou isso aqui. A gente hoje só contrata, todo mundo que é contratado, a gente faz o DISC. Isso. Né? E a gente virou uma chave muito grande hoje aqui pelo comportamento. E as pessoas que saíram daqui saíram por comportamento. Muito interessante. Porque é muito difícil você mudar o comportamento do outro. Sim. Mas o conhecimento é mais fácil você treinar, você lapidar. Mas aí que tá, é possível. É possível. E nós tivemos casos aqui também assim, né? A gente tem a Francesca que faz um trabalho de terapia aqui, a gente faz uma terapia coletiva. Já tem 2 anos que ela trabalha com a gente. Primeiro ano a gente trabalhou as camadas da personalidade, né? As camadas de personalidade. E depois, esse ano, a gente está trabalhando a maturidade. Eu tenho gente aqui que chegou numa mesa, que era essa mesa, inclusive antes da sala de reunião. Olha, eu estava com a demissão para entregar para ele. Fizemos um feedback, e esse feedback, essa pessoa saiu muito mal, ela sabia, mas ela soube aproveitar aquele feedback, soube aproveitar o DISC dela, ouviu, com as formações, a pessoa se transformou e hoje é um gerente. Olha, fantástico.
né? Então, em cima desse olhar empreendedor, por exemplo, poxa, o que que eu posso fazer para desenvolver minha equipe? Sabe, É a nossa novamente, o função senso quanto gestor empreendedor. de corresponsável. Recentemente, me percebi aprendendo linguagem de programação que eu precisaria configurar nos mínimos detalhes uma ferramenta de WhatsApp que é super moderna, né, que a gente contratou para a nossa central de atendimento. E daqui a pouco eu estava ali analisando, né, linguagem de programação e eu estava, né, aprofundando, virei algumas noites em cima disso. Farmacêutico, no TI. Né? Porque assim, sabe aquela coisa assim, se eu não colocar a mão para fazer, não vai ficar do jeito que eu quero. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me lançar nesse desafio. Sim. Mas eu só consigo isso quando estou comprometido com a atividade de crescimento do meu negócio. Eu abro um pouco mão das atividades de funcionamento. Se a empresa está dependendo da gente para funcionar, opa, peraí, então eu preciso rever aqui, o que que eu preciso aprender a delegar, se eu preciso, né, contratar alguém para poder, né, ser um braço direito para mim e contratar da maneira correta, né? Então a gente Contratar da tem que maneira pensar. correta. E nós vamos ter um podcast só falando sobre isso, que nós também temos novidades nessa área, né? Fantástico, Da gente poder falar dessa nova parceria que está chegando na Exata, né? Sobre essa questão de orientação e contratar bem, né? Como eu falei, a gente tem um case de sucesso muito bacana aqui sobre isso. Porque eu experimentei, né? Eu fui no MBA que eu fiz, eu conheci a psicologia positiva, fiquei apaixonada, falei, eu tenho que trazer isso. Quando eu fui ver, hoje eu ainda sei uma gotinha desse oceano, e isso está estampado aqui na nossa parede, pregado, né? Antes de ser um bom profissional, antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano, e a gente tem como responsabilidade contratar bem, mas desenvolver bem essas pessoas, né? verdade. E a contratação bem boa, né? Que a gente vai ter uma parceria bacana para poder oferecer isso aí para os nossos clientes também. É interessante que, às vezes, a pessoa quer economizar tempo, né, e até dinheiro na contratação, e aí ele esquece, né? Lógico, precisa ter toda uma visão da empresa, né? Que existe ali o operacional, o tático e estratégico, né? Aham. E muitas das vezes o cara não sobe, o empresário não sobe para o estratégico, porque ele está ainda no operacional, segurando o funcionário para poder dizer o seguinte, cara, ó, você vai me roubar, você, né? Então assim, se não faz uma contratação bacana, se não capacita, realmente o empresário nunca vai virar empreendedor e vai lá para o estratégico, porque ele precisa ter a estratégia da empresa, do negócio dele, né? Então, Exato. Ele tem que se comprometer mais com ações que são mais relevantes para o crescimento do negócio. E aí, para isso, ele tem que lembrar, como é que eu estou utilizando o meu tempo? Porque dentro do dia a dia, ele acaba entrando no piloto automático e não percebe que ele não está dedicando o tempo dele no que ele deveria, que de fato vai impactar os resultados da empresa, né? Então, ele fica ali fazendo atividades que são operacionais. E aí, o que que a gente sabe, o que que a gente percebe? Empresários que cuidam muito bem do próprio caixa, mas não fazem uma boa gestão das atividades. Então, por isso, ele fica o tempo inteiro ali apagando incêndio. Quando ele passa a reconhecer, não, peraí, eu estou fazendo eu sou o profissional que é mais bem pago da empresa, né, para poder fazer aqui uma atividade que às vezes um salário mínimo, para um profissional que custa um salário mínimo, poderia estar fazendo. Então, deixa eu tentar delegar algumas coisas para ele poder cuidar de coisas que são mais relevantes para a estratégia do negócio, para o crescimento, para a direção que eu quero, né, colocar. E uma coisa muito interessante também, quando a gente olha aí para essa nova postura, uma coisa que nós vamos reforçar muito com as empresas também, Cris, é o seguinte, o empresário, ele tem um patrão? Ele tem. Quem que é o patrão desse empresário? Sabe o que é que eu chamo? Falo que é o planejamento estratégico da empresa. É a missão, é a visão, os valores, é o SWOT, é onde ele quer chegar. Bacana. Então, toda vez que ele parar para pensar, ah, não, agora eu estou tranquilo, cara, olha para o teu planejamento estratégico. Se não tiver bom, tem que redesenhar, porque seu planejamento estratégico sempre vai te impulsionar para dar um passo adiante, sabe? Porque quando você fala que sua visão, por exemplo, estou na referência no mercado, e você coloca isso como uma meta sua pessoal, e você compartilha dessa meta com o seu time, você se compromete com esse resultado, você não vai aceitar mais padrões baixos. E aí você começa a rever também outras coisas, por exemplo, as suas amizades, os seus hábitos, né? Você começa a perceber que tem algumas amizades que só te chamam para beber, né? Que mais te atrapalham do que contribuem para o seu desenvolvimento. Então, você começa a ver a sua vida de uma maneira diferente, né? E você também Impacta passa em outros mundos, em né? outros mundos, e você começa a mostrar para o seu time, não, poxa, peraí, vamos lá, a gente tá junto, eu virei a noite aqui desenvolvendo esse software, agora eu quero também qual que vai ser a sua contribuição Claro. aqui, eu quero o seu feedback, se dando certo, se não dá, se você perceber um erro, não sai aceitando esse erro como algo normal, não, me dá o retorno, porque a gente tá aqui junto para crescer junto, eu preciso da sua ajuda.
Então, é essa postura, sabe? É da codependência em tudo aquilo que acontece no negócio. Acho que é o principal princípio do, do empreendedorismo e, principalmente, não se deixar ser consumido pela própria empresa. Entender que ele tem que, se ele não, frase do Marcos Marques também, se ele não tiver construindo a empresa que ele quer, ele vai ter que aceitar a empresa que ele tiver. Sim. Isso aí. E normalmente, o que ele faz? Ele terceiriza isso, Isso. mas terceiriza da forma errada. Uhum. Ele joga para um funcionário fazer a parte que deveria ser dele, Sim. e ele quer um resultado que o funcionário não vai ter, porque a visão Quando estratégica tem do um negócio é dele. quando tem um problema, ele distribui a culpa e tá tudo certo. A culpa é de todos menos dele. A gente está chegando ao final desse episódio, né? E Eliudo, eu queria que você aproveitasse esses últimos minutos para falar como é que funciona normalmente uma consultoria sua, né? Como é que você entra aí ajudando o empresário, né? Desde um que começou agora, aquele que já está aí no caminho e precisa de uma consultoria. O que que a consultoria pode ajudar essa empresa? Joia. Estado atual versus estado desejado, né? Primeiro tem que entender o nível, o momento que esse empresário está, o cenário que essa empresa se encontra, e os objetivos que ele tem com essa mentoria. Onde é que você quer chegar com essa mentoria? Eu pergunto para ele. Você quer aumentar suas vendas? Você quer melhorar a sua produtividade interna? Você quer ficar menos sobrecarregado? Qual direção que a gente vai? Então, nisso, a gente começa a montar um plano de ação para isso. E eu ajudo ele a validar esse plano de ação, onde ele elenca ali por prioridades. Não, poxa, peraí, eu sinto que essa ação aqui, se eu tiver, vai ter maior impacto para o resultado que eu quero alcançar. E eu, claro que eu sempre vou estar fazendo ali um questionamento, né, bem provocativo, desafiando esse empresário ainda mais, e também passando uma visão mais ampla, mostrando ali outros impactos e consequências em outras áreas de negócios, que às vezes ele não se dá conta. Sabe? Então, sem dúvida, é mostrar para esse empresário que é possível chegar onde ele quer, porque outras pessoas já conseguiram chegar lá, né? Ah, não, meu segmento me prende muito. É o que eu mais escutava de farmácia de manipulação. Nossa, o segmento é impossível, você vai ficar preso lá a vida inteira. Esse negócio é extremamente difícil de gerir, tal, tal, tal. Eu falei, não, eu quero ser diferente dessa história. Eu vou tentar, vou buscar, vou ter que me desenvolver mais, vou ter que estudar mais se for necessário. Vamos por esse caminho. Mas a sugestão, né, que eu dou para esses empresários que iniciam mentoria cara, o quanto você está comprometido com esse processo de desenvolvimento, né? Então, se ele entender que isso está 100% sob responsabilidade dele, eu vou dar também o meu máximo, vou dar 100% para ajudar que ele, passo a passo, consiga, né, ter uma equipe mais produtiva, aumente o resultado em vendas, fique menos preso no negócio e, de certa forma, ele tenha muito mais realização com a própria empresa, né, consiga ter colaboradores que são mais engajados, mais encantados também, né, pelas atividades que eles executam. Então, uma empresa que gera muito mais resultado. Você ajuda a fazer esse diagnóstico também do que está errado? Exatamente. Porque tem muita gente que acha que está certo É. e não está, né? Ou não Já sabe. passei por essa experiência. Nossa, iniciando o processo de consultoria, eu falei, olha, vamos fazer uma pesquisa de engajamento no seu negócio para entender como é que está cada área da empresa e tem uma série de perguntas ali com base na Great Place to Work, nas melhores empresas para se trabalhar. Você vai ver que minha empresa é fantástica, só tem elogios na minha equipe. E eu gosto de trabalhar com gráficos, né, com indicadores, com cores. Quando ele viu aquela tela toda vermelha, cara, ele deu um passo para trás, ele regalou o olho e falou: Meu Deus do céu. E então, assim, a gente criou um plano de ação robusto, foi feito um trabalho bem legal. Recentemente ele voltou, falou: Vamos fazer de novo aquela pesquisa que você fez. Falei, vamos ver como é que está agora. Ou seja, como que quando a gente tem a oportunidade de tirar esse véu dos olhos dos empresários que acham que estão arrasando, né? Não, peraí, vamos escutar aqui a sua equipe, vamos escutar seus principais clientes, seus principais fornecedores, vamos ver uma visão 360, como que outras pessoas veem o seu negócio. Então, eu falo que às vezes o empresário, ele está muito míope ali, né, em relação a tudo que está acontecendo, muito limitado. E, ó, eu uso muito essa frase, se eu consigo envolver a minha equipe e os meus clientes, e os meus fornecedores, meus parceiros, dentro da minha ideia do que seria meu negócio, eu tenho um negócio que ele é muito mais dinâmico, que ele muda muito mais rápido, que ele é feito sobre outras perspectivas, não apenas sobre a minha, que eu sou limitado. Legal. Ficar engessado, né? Impressionante, né? A gente tem aqui uma mentoria, então, que faz o completo, né? Passa da gestão do comercial, dos processos e da parte dos colaboradores. Sensacional, tudo que uma empresa precisa, né? E tá aqui em Guarapari, mas pode atender cliente que está fora, né? Pode atender no online. A gente tem muitos clientes fora de Guarapari e você também vai ter oportunidade. Calma que vai ter para todo mundo, né?
Eliuden, obrigada pela sua Obrigado. presença, Obrigado. participação aqui. Creio que foi uma hora aqui, mas De uma hora mentoria. de Uma mentoria mentoria, uma aqui. imersão do que é empreendedorismo. Adorei. Obrigada. É o que eu falo, né? É o tipo de pessoa que a gente senta na mesa e sempre sai com alguma coisa que aprendeu. Obrigada, de verdade. Um prazer, passou voando essa hora aqui, foi um prazer enorme. E vai voltar porque temos que fazer outro podcast sobre a parte de contratação correta, Perfeito. né? Perfeito. Vamos ir aí, a gente divulga essa outra parceria também. Obrigada. Ah, Isso tem aí. surpresa pela frente, né? Então, né, indicamos aqui, né, o Eliuden para poder fazer a visitinha para vocês aí, passa a abrir as portas, comunica com a gente, porque tem muita coisa boa para poder oferecer, né? Essa parceria que já deu certo, né? Tem muita coisa aí para acontecer na contratação do seu funcionário, seja na estrutura da sua empresa, nos seus processos, tudo isso. Então, ficamos por aqui, né? Mais uma noite, mais um dia. Foi muito bom conversar com vocês Muito e até obrigado. a próxima.